Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nossa Gente aqui na Fonte TV e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vaidade. Isso mesmo, o número de pessoas obcecadas pela busca do corpo perfeito aumenta a cada dia. São mulheres e homens que muitas vezes fazem loucuras em nome dos padrões da beleza e chegam a colocar a própria vida em risco. Mas até que ponto a vaidade faz bem? Existe limite para a valorização da aparência? E o que a Bíblia, já que nós vamos falar um pouquinho sobre fé, diz sobre vaidade? Para responder essas e outras questões, eu recebo o bispo da Igreja Renascer em Cristo em Goiânia, Rodrigo Barbosa, e o pastor da Fonte da Vida, Henrique dos Santos. São os meus convidados hoje no Nossa Gente. Em um minuto eu já volto com os meus convidados para conversar sobre esse tema à luz da Palavra de Deus. Você não pode perder. Olha, o limite entre a preocupação com o bem-estar e a vaidade é uma linha bastante excessiva. E no Brasil, um dos países onde mais se realiza cirurgia plástica para melhorar a aparência, entender a diferença entre o exagero e a necessidade tem se tornado cada vez mais importante. Veja nessa reportagem o que dizem pastores e especialistas no comportamento humano. Sempre preocupada com a aparência externa, a economista Ana Luísa Souza é presença constante em algum centro de beleza de Goiânia. De acordo com ela, sentir-se e mostrar-se bonita é fundamental para o dia a dia. Em geral, a mulher se sente mais segura quando está bem arrumada, com cabelo feito, sobrancelha, unha, etc. Então, para a mulher é importante, sim, estar bem arrumada sempre. Quando falamos em clínica de estética, logo imaginamos um local rodeado por mulheres. Mas a cada dia que passa, se torna mais comum também a procura pelo sexo masculino, porque homens acreditam que sejam melhores atendidos aqui que nos salões convencionais. Hoje em dia, voltado com o bem-estar, todo mundo está procurando o quê? Se sentir bem, se sentir melhor. E nada melhor do que procurar as clínicas de estéticas que já estão o quê? No mercado atualizado, sempre com as tendências de mercado, no que há de melhor na área de cuidados pessoais, na área de massagem, na área de limpeza de pele. Hoje a procura está se quase equiparando, porque os homens descobriram que é bom se cuidar, que é bom ficar bonito, aperfeiçoar aquilo que eles já têm de bonito. Mas vaidade não é preocupação apenas de adulto, pois há no mercado salões exclusivos para crianças, como a pequena Júlia, de 3 anos, que lava, corta e seca o cabelo no salão de beleza. A mãe dela, porém, fica atenta para que a infância da garotinha não seja prejudicada. Aqui no salão mesmo, ela só vem, lava o cabelo, corta e seca. Ainda não faz as unhas. Estes médicos explicam que o desejo de melhorar a aparência externa por meio de uma intervenção cirúrgica também passa a ser cada vez mais frequente entre os homens. Os homens começam lentamente a buscar a cirurgia plástica visando a melhora do aspecto do seu corpo, principalmente com intenções de estar melhor no seu mundo profissional. Hoje, realmente, o público masculino já está mais envolvido com o processo, né? Já está buscando essa questão de qualidade, não só da parte estética, mas da saúde, da melhora da alimentação, de um controle de peso, de exercícios, e tem crescido bastante o número de homens buscando isso. Embora haja casos em que o procedimento acabe deixando graves sequelas no paciente, ou mesmo levando à morte, como ocorreu em dezembro de 2012 com a modelo goiana Louana Adriele Castro, que sofreu parada cardíaca durante o procedimento para a colocação de silicone nos seios, em números de cirurgias plásticas o Brasil só perde para os Estados Unidos. São mais de 900 mil todo ano, sendo as de lipoaspiração e colocação de prótese mamária ou redução das mamas as mais frequentes. Para esta psicóloga, a aparência não é o mais importante e os excessos podem ser prejudiciais. O excesso, do cuidado com a estética, com a aparência, a necessidade de mostrar para as outras pessoas, que tem bens, tem posses, e ostentar isso, já parte para o lado, do não saudável. Um dos 7 pecados capitais, a vaidade é reprimida nos ensinamentos bíblicos. No entanto, a bispa Patrícia Maciel explica que nem toda preocupação com o corpo e com a aparência deve ser compreendida como vaidade, uma vez que pode ajudar a pessoa a se sentir e a viver melhor. Não é errado a pessoa se cuidar. Pelo contrário, é muito bom ela ter uma estima elevada, ela se sentir bem com ela mesma.
Pois é, estou aqui recebendo para tratar desse assunto o bispo Rodrigo Barbosa, da Igreja Renascer em Cristo, voltando ao nosso programa, e o pastor Henrique dos Santos, da Igreja Fonte da Vida. E só para fazer uma definição aqui, hoje nós estamos falando sobre fé, sobre reflexão. Só para a gente começar o tema, vaidade, segundo o dicionário Aurélio, é a qualidade daquilo que é vão. Pode ser também um desejo moderado de atrair a admiração ou a presunção. Ele é definido também como excessivo desejo para merecer a admiração dos outros. Acho que talvez essa seja a melhor definição. Bom, vou começar aqui com o bispo Rodrigo. Bispo, como é que a Bíblia define vaidade? Porque a gente já sabe que tem nos 7 pecados capitais da tradição católica. Mas tem alguma definição, se é errado ou pecado? Salomão fala muito sobre vaidade, né? Exatamente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Lá em Eclesiastes fala sobre isso. Eu acho que aquilo que seria o zelo em relação ao corpo é algo importante. Agora, do significado que o senhor mencionou, bispo, o excessivo desejo para que a pessoa possa receber uma admiração, eu acho que aí começa a ser o ponto de partida, né? A pessoa, ela acaba fazendo do corpo como se fosse um culto a si próprio. Eu acho que a partir daí passa a ser realmente um problema, e aí sim passa a ser até realmente um pecado. O narcisismo, então, chamado narcisismo, né, que a psicologia fala, que é aquela paixão por si mesmo, né, a idolatria por si mesmo. Exatamente. E aí seria agora a gente fala da faca, né? A faca pode ser tanto bênção como pode ser maldição, né? Ela pode te ajudar a temperar uma comida como pode matar uma pessoa, mesmo a faca. Exatamente. Seria mais ou menos assim? Exatamente. Porque o nosso culto é ao Senhor, né? Agora, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, aquilo que é o cuidado, então cuidado com a saúde, uma atividade física, é algo que é recomendado por todos os médicos porque é importante para a saúde da pessoa. Mas tem pessoas que elas vivem em função de ter a beleza, de ter o corpo escultural. Então, eu creio que esse realmente é o ponto de partida. Bom, pastor Henrique, trazendo o senhor para a nossa discussão também, a gente pega algumas passagens bíblicas que podem encaixar na condenação da priorização da vaidade, mas tem outras passagens bíblicas também que mostram da importância de ser bem apresentado. Um exemplo, José, quando estava preso na prisão, foi chamado para Faraó. A Bíblia conta que ele que determinaram que ele fizesse a barba. Ele fez a barba, ele cortou o cabelo, provavelmente tomou um banho, passou algumas coisas, botou uma roupa bonita para encontrar com o faraó. Esther, da mesma forma, teve um verdadeiro procedimento estético, né? 6 meses com não sei quantas especiarias, mais 6 meses com outra especiaria, para depois encontrar com o rei, no caso o rei Assuero daquela época, o rei sírio. Eu pergunto para o senhor, cuidar da aparência, não só no lado que o bispo falou de saúde, né, que é importante, né, que é templo do Espírito Santo, mas cuidar da aparência, por exemplo, para conquistar uma pessoa, para ir para um lugar de trabalho, isso pode ser considerado vaidade? Não, bispo. Boa noite a todos, boa noite, bispo. Um dos frutos do Espírito é a temperança, o equilíbrio. Então, o que a Bíblia nos orienta é que a gente tem que ter equilíbrio em tudo. É necessário ter essa vaidade. Agora, quando essa vaidade passa do limite, quando essa vaidade extrapola e você traz para si toda a atenção, aí sim passa a ser um problema. Mas esse tipo de vaidade nós temos que ter. É o que a Bíblia chama que a gente tem que ter realmente o equilíbrio das coisas, né? Para que possamos ter e estar baseado dentro da palavra de Deus, colocando Deus como centro de tudo. Essa é a característica que nós temos que ter. Sim, cuidar da saúde, cuidar da aparência, né? Determinados locais, nós não podemos nos apresentar de qualquer forma. Não se pode fazer uma entrevista de emprego de bermuda. De bermuda? Já pensou? Não se... A barba por fazer, cabelo, né? E por aí, sem um perfume, com mau hálito, vai dançar. Pode ser a pessoa mais preparada do mundo que ele vai dançar. E esse texto que o senhor estava falando sobre Esther,
O rei, inclusive, recebe as moças que eram belas, que tinham formosura. Então, elas já eram bonitas, não eram moças feias. Além de elas serem bonitas, ainda ficaram meses, não é? Com as iguarias, com óleo. Os tratamentos estéticos da época, né? Era a estética da época. A Esther ficou numa clínica estética por vários meses, até que ela pudesse participar do concurso e ser a próxima rainha. E esse pessoal que procura hoje os procedimentos estéticos, bispo? Olha, eu não tenho nada contra, aliás, eu sou até a favor. A pessoa que tenha condições financeiras de fazer, porque a maioria deles exige um investimento maior. Agora, tem pessoas que ela tem plástica no corpo inteiro. Virou até de plástico. Né? Ela foi criada de uma forma, ela nasceu de um jeito, e hoje ela é uma outra pessoa. E eu acho que realmente precisa ter é o que o pastor falou, esse equilíbrio, né? Ter esse bom senso. Agora, se a pessoa ela pode fazer uma plástica, tirar uma gordura, enfim, e ela vai se sentir bem por isso, eu acho até favorável, porque o importante também é entender aquilo que é a autoestima da pessoa. Né? Mas não seria pecado eu mudar uma coisa que Deus fez em mim? Deus me criou de uma forma, e tem gente que, como o senhor falou aí, fica até... É feito uma metamorfose com essas cirurgias, né? Não é só um reparinho no nariz, uma gordurinha, é um negócio assim mais detalhado. Não seria pecado, não? Eu creio que não. A pessoa, ela vai fazer um processo cirúrgico, vai fazer... se de repente é a orelha, é o nariz, não sei, enfim. Agora, a questão é, qual é a motivação dela fazer aquilo? Eu creio que a motivação disso é o ponto de partida. Se a motivação é essa vaidade, é o desejo excessivo de que as pessoas olhem para ela, percebam que ela é bonita, ela quer chamar a atenção, eu creio que aí nesse aspecto seria um pecado. Agora, a pessoa quer fazer uma cirurgia, ela quer se apresentar melhor ao marido ou à esposa. Ou até para conquistar a esposa, o marido. Exatamente, tornar, não é? Porque a palavra fala em 1 Coríntios 7 que o corpo do marido não é dele, é da esposa, e da esposa é do marido. Então, eu acho positivo isso. A esposa, o marido investir no cuidado do corpo, na beleza. Ninguém merece. Você casa com a pessoa, passa 15, 20 anos... e ela está totalmente transformada. Aí o que restou? Só o amor. Bispo, eu acho interessante o seguinte: tudo que é bom se pode melhorar. Até nós temos que ter essa característica em nós, que nós podemos sempre estar melhorando. Então, até aí, tudo bem. Agora, precisamos ter um cuidado que o ser humano ele é levado pelo que ele vê. É o que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, né? E Deus nos atrai pelo que nós ouvimos. Então, antes de chegar num limite, no extremo, ouça a voz de Deus. Será que Deus tem isso realmente? Será que eu preciso disso? Né? Será que realmente há necessidade dessa cirurgia? A gente precisa aprender a ser levado pelo que Deus fala também. Né? Porque nós podemos melhorar em tudo, sim, lógico. Devemos, é bom. Mas até que ponto? Pastor, tem uma coisa que eu sempre, quando a gente fala sobre vaidade, sobre essa busca da perfeição do corpo, que me preocupa muito. Eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Por exemplo, a pessoa fica criando uma perspectiva ilusória, uma ilusão do corpo. O marido com o corpo da mulher e a mulher com o corpo do marido, mas é mais o marido com o corpo da mulher, porque os olhos, parece que o marido tem o homem tem mais, né, nisso. E aí fica achando, fica preso naquele negócio das mulheres perfeitas, da televisão, da revista, da internet, chega em casa, até porque essas tem Photoshop, tem isso, tem aquilo outro tal, não é aquela verdade, é por isso que eu chamo de ilusão. Chega em casa, a mulher é a verdade, por mais bonita que seja, é a verdade. E aí acaba tendo um casamento frustrado por isso. Essa busca da perfeição não pode ser algo destrutivo, não? Não só pode, como é. A gente tem que entender o seguinte: o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. Nós sabemos como alimentamos o corpo. Nós sabemos como alimentamos a alma. A alma ela é alimentada pelos prazeres naturais, não é? Por essa busca, a felicidade, aquilo que eu alcanço,
eu estou feliz, eu alimento a minha alma. Agora, como eu alimento o meu espírito? O espírito só pode ser alimentado através do espírito. Então, quando a pessoa não tem esse entendimento e ela não busca Deus, ela sente um vazio e às vezes ela começa a buscar nisso o preenchimento para esse vazio que ela tem. E, na realidade, ela não vai conseguir preencher, porque esse vazio só é preenchido com Deus. E uma vez, Bispo Fábio, interessante, eu estava vendo uma entrevista de um escritor goiano há muitos anos atrás e perguntaram para ele, para você, qual é o maior rio do mundo? Qual o maior rio do mundo para você? Ele pensou e falou o seguinte, olha, para mim, o maior rio do mundo é um corguinho que passa no fundo do meu quintal. Eu achei aquilo interessante e guardei para mim. Para mim, o mais importante, qual é a mais bela mulher? É a minha esposa, é a que está na minha casa, é a que cuida de mim. Não é a que eu vejo na televisão, toda bonita, como o senhor bem salientou, tem o Photoshop, tem a academia, tem isso, tem aquilo. A minha pergunta é mais além, por que a pessoa fica presa nessa perfeição que é mentirosa? Porque não existe gente perfeita, é uma ilusão. E outra coisa. E quer levar isso para o casamento e vai ter o casamento frustrado. E vai arrebentar com o casamento, vai arrebentar com a esposa, ele mesmo vai se arrebentar porque ele vai buscar essa perfeição e não vai encontrar em nenhum lugar. Nunca. Não, e aí ele casou errado, né? Ele casou errado. Porque a beleza é importante, mas ela não é a prioridade. E ela acaba também, né? Exatamente. E no relacionamento, o vínculo da perfeição é o amor. Agora, é o que o senhor falou, a pessoa vê na mídia um estereótipo, uma aparência, e ele vai transferir aquilo para o seu relacionamento. Agora, aquela moça, a vida dela, o dia inteiro, é cuidar do corpo. Porque ela ganha em cima o dinheiro disso. Através do corpo. Então ela acorda, ela vai para a academia, depois ela vai para a estética, ela vai não sei para onde, aí a limpeza de pele, a comida é aquela. E a profissão dela é cuidar dela, né? Vou dizer assim. Cada quilo ganho é um dinheiro que ela perde. Agora, a esposa muitas vezes trabalha fora, né? Tem que cuidar do filho, tem que fazer a comida, tem que cuidar da casa, desse marido que não é fácil. E tem que estar perfumada à noite. Exatamente. Então, realmente, essa busca que o senhor comentou, Bispo, realmente ela é um problema. Ela se torna um problema porque é uma ilusão. Isso não existe a pessoa perfeita. Pessoa perfeita é aquela que Deus colocou do meu lado e que eu a amo. Pronto, acabou. O amor de Deus torna isso perfeito. E o pastor falou de algo importante. O homem ele tem espírito, alma e corpo. Não é? E você vê os frutos do espírito, enfim. Mas o homem que tem a sua alma curada, ele não é alguém insaciável. Então, muitas vezes também a origem dessa busca sem limite da beleza, da vaidade, é alguém que está insatisfeito com alguma coisa. Com certeza. E a única coisa que vai tornar o homem ou a mulher satisfeito, preenchido, é a presença de Deus na vida dele. A minha mulher costuma falar muito isso. Não adianta se você procurar, até no seu marido ou na sua esposa, o Bispo Priscila fala muito isso, se a gente procurar se satisfazer, nós nunca vamos conseguir. Porque a única pessoa que consegue nos satisfazer 100% é Deus Todo-Poderoso. É verdade, exatamente. Não tem outra pessoa que vai nos satisfazer, não adianta. Mas essa paixão pelo corpo, né, que eu chamo de narcisismo, pode gerar muita coisa ruim, penso eu. E, o pastor Henrique, quando é que eu identifico que eu estou obcecado, tem algo errado comigo? Não é nem procurando uma beleza no meu cônjuge, não. Em mim, eu estou querendo uma perfeição em mim. Como é que isso acaba se tornando uma doença? Como é que identificar isso? É muito simples. Identificar quando se torna um problema é quando isso te tira a paz. Olha, nós temos que buscar melhorar, temos que fazer exercício, se for necessário uma cirurgia plástica, até aí tudo bem. Agora, quando isso me tira a paz, quando isso me tira a tranquilidade, aí eu posso identificar que tem um problema mesmo. Quando você já passa a priorizar aquilo acima de tudo, algumas pessoas, alguns modelos aí tem aquele problema de anorexia, né? Aquela busca excessiva torna uma doença. Então, pode levar até a morte. Pode levar até a morte, é uma consequência natural disso. Como que eu percebo isso? Quando eu identifico isso? Quando começa a tirar a minha paz. É o primeiro sintoma. A pessoa já não dorme mais, ela vive em função daquilo. Então, quando você perceber que isso está tirando a sua paz, está tirando o seu foco principal, que é viver, que é ter uma vida saudável,
aí você tem que abrir os olhos e procurar ajuda, né? E nós aconselhamos, principalmente, temos vários profissionais nessa área que aconselham, mas também é muito importante você procurar uma igreja, procurar um pastor, procurar um acompanhamento espiritual para realmente resolver esse problema antes que ele se torne irreversível. Bispo, deixa eu até concluir com a pergunta, antes do senhor falar, porque aí o senhor já remata as duas coisas aí. Por exemplo, tem os jovens, adolescentes, jovens, que ficam obcecados por isso, obcecados por ter um corpo bonito, por ter uma aparência boa, e parece que nunca ficam satisfeitos. E aí? É um problema sério. Hoje eu tenho 34 anos, né? Quando era na fase dos 20, 22, sempre fiz academia, mas no meu caso sempre com moderação. Hoje eu tenho o hábito eu moro na região ali perto do Parque Flamboyant, sempre que eu posso, pelo menos 2, 3 vezes a semana, vou lá e faço uma caminhada, mas eu preciso me sentir bem, não no sentido de apenas buscar a beleza, mas me sentir bem em relação ao meu corpo. Então, só complementando aquilo que a gente está colocando aqui, você vê pessoas que ela vai, em relação à alimentação, ela se priva de tudo, de doce, enfim. E de repente ela come um pedaço de uma sobremesa. Ela já fica neurótica em relação àquilo. Ela já tem na sua consciência, na sua memória, até uma tabela de calorias de todos os alimentos. Verdade. Então, comer esse pedacinho de doce, são tantas calorias, então são tantos minutos na esteira. São tantos minutos aqui e ali. Então, essa busca excessiva, ela passa a se tornar um problema. E você vê o jovem, só o fato dele ser jovem, né, ele já tem uma condição diferente daquilo que é o seu corpo. Então, eu acho que o mínimo de cuidado é necessário, mas realmente o exagero começa a gerar um problema. Eu acho que a dificuldade é todo mundo identificar quando é que isso se torna um exagero, né? Porque, querendo ou não, buscar ficar simpático faz parte da natureza humana. Mas quando, eu até gostei do que o pastor Henrique falou, quando começa a perder a paz, quando aquilo começa a se tornar uma obsessão, um descontrole, aí, opa... Se você colocar uma pessoa que tem esse descontrole que o senhor está falando, e ela sentar aqui, e a gente começar a conversar com ela, muito provavelmente ela não vai ter a mesma opinião que a nossa. Mesmo porque é por isso que ela vive o dia a dia dessa forma. Por ela está no caminho certo. Uhum. Não é? Então a pessoa ela não tem essa ela não consegue ver que ela está errada? Não consegue. Até porque também ninguém faz o errado achando que está errado. Exatamente. Ele faz achando que está certo. Agora o senhor levantou uma questão do jovem, né? Eu, quando jovem, não faz muito tempo, né? Pouco tempo atrás, também, praticamente ontem, eu também gostava de academia, fazia, e vai um alerta para você, jovem. O jovem, ele entra na academia, ele começa a levantar peso porque ele quer aparecer para as moças, ficar mais forte, só que isso serve para todos, até para as modelos, elas fazem muito isso, academia. Uhum. Chega um determinado momento que o corpo ele não vai além daquilo. O músculo ele só chega até um determinado momento. O que o instrutor da academia faz? É hora de você aumentar isso mais rápido, crescer, não é? Porque o seu corpo, você pode passar o dia inteiro na academia, eu sei do que eu estou falando, eu fiz muito isso, né? Até porque durante uma época da minha vida eu fui professor de capoeira, então eu conheço bem. Então chega o corpo, num determinado momento, ele não cresce mais, ele não explode. Ele vai chegar no limite dele. É o biotipo da pessoa. É o biotipo da pessoa. Aí o instrutor, para não perder o aluno, ou para incentivá-lo ainda mais, ele fala, não, você toma um remedinho, toma isso aqui, consegue de uma forma, e a pessoa nessa ilusão, nessa busca excessiva, ela entra por esse caminho, e o caminho é de morte, irmãos. Isso leva a doenças sérias. Inclusive doença cardíaca, doença na vida sexual, doença de pressão alta, AVC, é coisa séria isso. Sério. Né? E tem muita gente aí tomando remédio mesmo. E outra coisa, fazendo também, aí é lógico que tinha que ter um profissional de saúde aqui, mas fazendo também, bispo e pastor, tratamento de emagrecer irresponsável. Exatamente. Né? Irresponsável. Ele quer perder peso, em vez de procurar uma ajuda profissional, o que ele faz? Vou cortar tudo. E nem sabe ele que está fazendo é muito mais mal para a saúde dele do que o bem. O senhor tocou em algo importante. Nós não temos essa autoridade médica, né?
para falar do assunto, mas das informações que a gente recebe, até pela própria mídia, ter um nutricionista, endocrinologista, porque o médico vai fazer... Tomar o teu remédio, emagrecimento então, é um, fala, o do pastor é outro. Aham. Então vai fazer exame de sangue, ver qual é o teu perfil, qual é o meu perfil, e de acordo com cada perfil, o médico vai estabelecer qual vai ser o procedimento de regime, de dieta. Então, cada caso é um caso. E o que é interessante nessa questão de regime, de dieta, a pessoa ela leva alguns anos para subir do peso. Ela não passa do seu peso normal do dia para a noite, são anos praticando. No meu caso é do dia para a noite. Mas o que acontece? Ela passa anos ganhando peso e não se percebe disso. De repente a ficha cai, ela fala, agora eu quero emagrecer. E quer emagrecer no mês. Aí é onde está o problema. Porque você tem que fazer gradativamente, como o bispo colocou. Vai no médico, faz aquele acompanhamento para o seu biotipo e ele vai determinar que dieta você vai fazer e em quanto tempo você vai emagrecer. Isso não acontece do dia para a noite. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas nesse sentido aí, e esses irmãos amados por todos nós, tenho certeza, não só por mim, mas pelo pastor e pelo bispo também, que não acham, e antigamente era muito pior, né? Hoje até melhorou, que é importante manter um certo grau de vaidade. Por exemplo, antigamente tinha, e ainda tem gente assim, irmãs que nem achavam necessário depilar uma perna. Usar algum adorno, usando até a expressão bíblica, era extremamente pecado. Ainda tem gente que é assim. Não pode nem cortar um cabelo, não pode, enfim, por aí vai. Bom, e esse excesso de falta de vaidade? E aí, bispo? Aí misericórdia. Só misericórdia. Aí ninguém merece, bispo, ninguém merece, não é? Mas tem cristãos que interpretam a Bíblia desta forma. Respeitosamente, eu falo para eles. Eles interpretam de forma equivocada, na minha opinião. Eu também acho. Nesse aspecto que o senhor acabou de colocar, focando o que seria o relacionamento entre marido e mulher, se você ama, você precisa investir na relação, no relacionamento, não é? Talvez eu não possa ter o corpo de modelo, porém, eu preciso estar muito bem apresentado à minha esposa e não chegar de qualquer jeito. Aí, bispo, o senhor pegou pesado. Eu vou até... Não, mas é uma realidade. É uma realidade. Eu vou atualizar um pouco, contextuar isso aí que o senhor falou, porque tem realmente irmãos que fazem isso, que não depila braço, não se adorna. Agora, hoje, se Jesus estivesse pregando hoje aqui para nós, o senhor acha que ele ia montar num jeguinho e sair por aí? Iam prender ele. Falar que é doido. O que ele usaria? Um avião, ele usaria a televisão, ele usaria a internet, ou seja, o que nós temos que usar? O que nós temos hoje. Então, se você tem hoje, se você pode se cuidar, se você pode se preparar para o seu esposo, ou até para alcançar um esposo ou uma esposa, por que não usar? Até para bem-estar também. Por bem-estar, por que não usar? Se você tem isso, se Deus nos permitiu isso, por que não usar? Dentro da normalidade, dentro do equilíbrio, é válido e não tem pecado nenhum nisso. E a palavra fala... Romanos 12, a renovação do nosso entendimento. A nossa mente ela tem que ser renovada. Porque na época do namoro, o rapaz ele investiu para conquistar. Não é? Então ele ia sair, ele usava uma roupa mais bonita, passava o perfume, todo o trato. Agora, porque casou, vai fazer de qualquer jeito? Aí não dá, né, bispo? Tá certo. Eu recebi para conversar um pouquinho sobre vaidade. Aquela vaidade que é bênção, pastor Henrique. Obrigado, pastor, pela participação. Prazer estar aqui, bispo. Para nós é motivo de orgulho estar aqui com o senhor. Bispo Rodrigo Barbosa, bispo da Igreja Renascer em Cristo, obrigado pela participação também, mais uma vez, atendendo o nosso convite. Deus abençoe, bispo Fábio. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Bom, aí eu vou ficando por aqui. Espero que você consiga ser vaidoso, mas dentro daquilo que os padrões bíblicos determinam que a gente pode ser. Mas sempre lembrando que, como disse Salomão, é tudo vaidade e vai passar, tá bom? Deus te abençoe.